muitas casas alagadas, Pai, mas, meu Deus, que tudo pode fazer em nossa vida. Pai amado, eu te entrego a vida do pastor Déia, te entrego a vida da diretoria do Pedro Rio, eu te entrego o campo da Pedro Rio, eu te entrego, Deus, nas suas mãos, a igreja do Rio Sul nas suas mãos. Deus, continua abençoando. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas Só
1 Samuel, capítulo de número 3. Primeiro Samuel, capítulo de número 3, versículo 1 para a nossa meditação diante. Peço a você que tem o exemplar da Bíblia conosco, eu gostaria, irmãos, de usar a campanha que vai nos dizer assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante mim, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, eu torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Amém? Está feita a leitura e assim eu quero essa unidade. Amém? Glória a Jesus. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Luana com a sua oportunidade. Glória a Deus. Deus possa estar abençoando a tua mãe. Vamos estar ouvindo o evangelista Paulo ouvindo a sua oportunidade. Graças a todos, Senhor Jesus Cristo. Uma noite bem chuvosa, não muito chuvosa, sentimos falta de muitos que poderiam estar nos ajudando, mas Deus permitiu que nós chegássemos aqui. Então nós vamos fazer a nossa parte. Segunda Crônica, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e
pecado e sararei a sua terra. É uma promessa de Deus para cada um de nós. Quantos que não têm um coração perdoador? Quantos que não têm a facilidade de perdoar alguém? Semana passada eu estava vendo um filme. É o segundo filme que eu vejo dessa maneira, que o cidadão chega no final e fica sozinho por causa do egoísmo, por causa do querer ser melhor do que os outros. E é uma escola que, para quem vê esse acontecimento, o que o orgulho faz levar alguém a algum lugar? Alguém. Nós temos todo o tempo pedir a Deus: Senhor, não deixe que esse tal de orgulho venha crescer no meu coração. Quantos que hoje é um bambambam, porque é um grande pregador, porque tem uma boa eloquência, fala bonito, e às vezes humilha aquele que nada sabe. E diz a palavra de Deus: os humilhados serão exaltados. Vamos orar, agradecer a Deus pelo que tem feito na nossa vida, pelo livramento que Ele tem dado à nossa família, por tudo isso. Essa é a minha oportunidade. Glórias a Deus. Como estão vendo Antônio, na sua oportunidade, na mão do Senhor, mas até que o Senhor coloca no seu coração.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nesse texto, o apóstolo João vai nos ensinar a rejeitar os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, porque todos esses desejos não procedem de Deus, nosso Pai, mas do mundo. E a Bíblia nos ensina que o mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós queremos permanecer na vontade de Deus, na palavra de Deus, porque se permanecermos nele, se permanecermos na sua vontade, viveremos eternamente com ele. E a promessa que ele nos fez é a promessa de vida eterna. E nós devemos permanecer e ficar firmados para sempre em nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Da oportunidade. Diaconisa Rosineca, a sua oportunidade. E
Senhor, faz de encontro a tua filha. Eu tenho medo quando não provém do Senhor, Pai querido, traz estabilidade sobre a vida da tua filha. Também quero te entregar, ó Deus, nas tuas mãos, a vida do auxiliar de trabalho com João, que foi, Senhor, naquele hospital, no nosso carro, no dia de hoje, Senhor, precisando fazer esse exame, aonde, ó Deus, as portas, ó Deus, muitas das vezes se encontram fechadas por conta, Senhor, desses políticos, Senhor, até mesmo, Senhor, a gestão, ó Deus, porque não era, Senhor, para ser assim. Nós pagamos os nossos impostos, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que quando chegarmos no hospital, ó Deus, não precisamos de um UTI, ou até mesmo de uma indicação, Senhor, chegarmos ali era para ser imediato, mas, Senhor, mas por conta da corrupção, ó Deus, muitos, Senhor, tem estado, Senhor, a calamidade, ó Deus, vivendo a ruína, mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, tu és o Deus de milagre, nós fazemos a nossa parte, ó Deus, pedimos ao Senhor, Pai, nos auxilia, nos ajuda, Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, que este mal ato de retirada começa, Senhor, neste momento trazendo sobre o medo, Senhor, as costas, a parte física do teu filho, a restauração. Deus, eu quero te entregar nesta noite, ó Deus, a vida da Clarice Romans, a tua filha está aqui hoje, mas nos dias, Senhor, passados, a tua filha viveu um momento difícil. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem dado escala no livramento. Muito obrigado pela vida, Senhor, dos teus filhos. Deus, aqui nas minhas mãos está esses pedidos de oração. Tu és o Deus que conhece, tu és o Deus que sabe, ó Deus, a origem da enfermidade, o mal que assola, Deus, a doença que tem tomado conta. Deus, tu és o Deus que pode neste momento trazer a cura, trazer a restauração. Deus, sobre a vida desses que se encontra cometido por uma enfermidade, até mesmo esse que encontra no hospital, no leito, precisando ser, ó Deus, diagnosticado pelo médico, para que o resultado positivo, exato, Senhor, chega na conclusão, Senhor, de tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Deus, toma nas tuas mãos, visita os familiares, visita, Senhor, nesta noite, todo aquele que se encontra perdido nesta noite, a tua igreja, nós queremos entregar nas tuas mãos, seja conosco em nome de Jesus. Amém.
mas pela nossa boa fé. A gente declarou. A bênção chegou, a bênção chegou. Ninguém espera. Jesus, misericórdia. Mas na próxima a gente vai dar lugar nessa terra. Vamos estar ouvindo ali Tiago e Daniel. Rapaz, esse homem está aqui, precisa de espaço na agenda dele. Para esse homem estar aqui, eu tive que orar, chorar. Falei, rapaz, me ajuda lá, cara. Pelo amor de Deus. É toda essa gentinha aí que veio. Mas que essa pessoa aí, o Tiago e Daniel. Esse louvor do Tiago e Daniel, momento, essa parte que é aqui, ó. Faça uma oração. Mentira dele, tá? Mas é bom estar aqui para adorar e bem dizer o nome do Senhor. A parede é aqui, chamou o Gabriel para comigo. Eu estou lá, na minha família, e aqui estou no meu lugar. Deus sabe todas as coisas. Meu irmão estava ali sentado e estava com o coração perguntando ao Senhor, Senhor, o que louvar? O que ministrar para a sua igreja, o que ministrar para a minha vida, porque quando nós louvamos para nós também. E o Senhor ele trouxe um louvor no meu coração. O irmão conhece, muito hoje não cantam ele, porque é um exemplo que estão sendo esquecidos na igreja, mas creio que não é, porque já começou com o vizinho da África. E esse louvor ele fala de algo que está prometido para cada um de nós. Você venha meditar na letra dele, fechar seus olhos e contemplar aquilo que o Senhor tem para mim, para você, porque os céus estão abertos. Só basta você cantar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora o reino de Deus celeste, e Deus está me preparar, e veio para mim da cidade. Jesus me dará um lugar, com gente de toda a idade. A Deus sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória pela viver. Ó Deus, vou ter como Senhor, rodeado de canto e cantor. Não é necessário a casa pra viver, e meu eternal ressoado no céu jamais se romper. Jamais viverei pobreza, aflito no meu santuário. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. E venho pra mim da cidade,
Agradeço primeiramente a Deus de estar aqui, a Juliana, toda essa equipe a qual nós temos o convite de estarmos louvando e dizendo santo nome do Senhor. Hoje é uma noite espiritual, apesar de uma noite chovendo, Jesus se faz presente aqui neste local. Eu sinto Nazareno aqui, quero deixar para a nossa meditação o texto que quando eu cheguei aqui me falou no meu coração nesta noite, e vou igualmente ver. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham de maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nem reconhecimento. Vou bem. Hoje alguém falou teu nome para e você está sofrendo tanto assim. Oração está em pedaço e morridos no braço dessa árvore. Foi a bênção.
E aonde a presença do Senhor está, a milagre, a prodígios, a maravilhas, a cura, a renovo, a batismo com o Espírito Santo. Então a gente quer nos celebrar porque nós temos esse privilégio, essa oportunidade de chegarmos aqui diante da presença do Senhor. Vou convidar aqui na frente a fé, juntamente com seus filhos,
glória a Deus. Uma irmã corajosa para dar um abraço aqui no pé. Um varão corajoso para dar um abraço no outro irmão. Podemos ver o agir, o mover de Deus, mas vamos estar nesse momento com nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus quer continuar falando conosco nos dias de hoje. Meus queridos irmãos, abre sua Bíblia comigo. No livro do texto, nós só vamos dar um salto lá para o versículo 19, amém? Versículo 19, para a nossa meditação, amém? Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu estarei bem. Eu peço a você que, por favor, me acompanhe. Agora nós vamos ver as considerações, amém? Versículo 19, que vai dizer: em crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de... Perdão, irmãos, vamos voltar para assim. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Amém? Então, estou assento nessa noite, eu quero nessa noite ser grato a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que se faz presente nesta casa. Quero louvar a Deus nesta noite por esta oportunidade que Ele nos concede, amém? Nosso Deus, Ele é bom e é eterno. Quero louvar a Deus pela liderança do Adonai, amém? Nos fez esse convite, logo assim, já quase nós entramos no fevereiro, já, irmãos, nos comunicou, que Deus abençoe a vida dos nossos líderes nesta noite. O Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos, os obreiros da casa. Deus abençoe a cada um dos nossos obreiros, amém? Eu peço a você rapidamente se atentar a sua atenção daquilo que Deus eterno nesta noite Ele tem falado conosco, amém? Nesta casa, eu posso dizer, eu já senti a presença de Deus, amém? Posso dizer aos irmãos que eu já senti a presença de Deus. Eu não sei você, mas eu já senti, né, Gabriel? Deus te ajudando, sua esposa, amém? Também nosso gato, Daniel, nosso gato feito, Deus abençoe o nome dos nossos irmãos. Esta noite, amém? Eu pude sentir a presença de Deus quando o nosso diácono estava louvando ali. O Senhor nos agraciava pela sua presença, amém? Então é por isso que nós celebramos, ainda que a luta, a batalha ela tem sido constante, mas o Senhor tem nos dado a vitória, amém? Só de sentir a presença dele é de muita valia. Não sei como é que você entrou por essas portas nesta noite, e você está atravessando um momento um pouco turbulento, né? Na sua vida, na vida
de algum familiar, de algum parente, mas eu quero te informar algo nesta noite. Todo o processo, ele é permitido por Deus. A nossa diaconisa de Mané, ela foi muito feliz em suas palavras. Nós precisamos fazer um check-up, irmãos, na nossa vida diante de Deus. Porque existe um processo que a gente não entra nele. E existe um processo, irmãos, que Deus vai permitir nós passarmos por ele. Foi o povo que estava no deserto. Você pode entender a entrada do povo no deserto, você percebe que não faltou a presença de Deus. Eles estavam atravessando um momento difícil, mas Deus estava aos vossos lados. Ainda que a circunstância tenha se levantado, a incredulidade do povo, a falta de fé, a teimosia do povo, Deus sempre estava ao lado deles. Mas enfim, não é onde nós queremos ser muito objetivo nesta noite. Se nós lemos o capítulo de número 3, o versículo de número 19, né? Capítulo 3, versículo 19, onde os irmãos vão entender o chamado de Samuel. Eu queria nesta noite aqui rapidamente, se você é muito objetivo, tematizar essa mensagem nesta noite. Duas gerações que nós vamos destacar dentro desse capítulo de número 1 ao chegar ao capítulo de número 4. Duas gerações, você vai entender, elas estão crescendo, mas só que uma vai ser para a honra de Deus e outra geração vai ser para a desonra de Deus. Quando nós escolhemos o capítulo de número 3, Deus está chamando um jovem por nome de Samuel. Mas quem é esse jovem Samuel? A Bíblia vai dizer que ele nasce de uma mulher que estava dentro da sua casa, atribulada, diz o texto, que ela estava atribulada de espírito, que a mesma estava chorando por conta de uma situação que ela estava vivenciando dentro da sua casa. Eu já abro um parênteses aqui nesta noite para direcionar algo para a tua vida. Quanto mais pedradas ela vem de fora, nós até compreendemos ela. Mas quando a pedrada vem de dentro, a coisa fica mais difícil, a situação fica mais apertada. Mas enfim, o texto vai dizer que Ana, ela chora amargamente diante de um sacerdote. Quem é o sacerdote desta época? A Bíblia vai dizer que era o sacerdote Eli. E ele vai contemplar e vai identificar Ágata. Ana chorando, amargurada de espírito, até porque o sacerdote olhando para ela vai achar que ela está embriagada por conta da situação que ela está vivendo. Mas o texto vai destacar Ana como uma mulher de Deus, uma mulher que procurava andar diante da presença de Deus. E o texto vai dizer que o próprio Deus, o Senhor, em letra maiúscula, está dizendo aqui, o próprio Deus, ele vai serrar a madre de Ana para ela não poder gerar. Aí nós se perguntamos, por que Deus agora ele vai serrar a madre de uma mulher que está aos pés de Deus, a todo tempo pedindo a Deus por um filho? O prazer de Ana era ter o gosto de dar ao seu esposo um filho.
está gerando e dando ao seu esposo filho, isso era honra, isso era gratificante para uma mulher. Mas só que Ana, ela não está olhando para Penina e está identificando Penina como uma opositora. Ainda que Penina olha para ela e excomunda ela, até mesmo zomba dela, olha para ela com um olhar de desprezo, mas só que Ana não está nem aí para o que Penina está fazendo dentro da sua casa, ainda que Penina é a sua opositora, aquela que estava junto dela, zombando dela, indo diante dela, brigando, até mesmo olhando com um olhar de desprezo para ela. Eu quero repetir isso aqui para que você entenda. Penina está olhando para Ana com um olhar de desprezo, com um olhar de briga, até mesmo com um olhar de ironia. Ela está dizendo ao seu coração: eu posso gerar, eu posso dar filho ao meu marido, e você não pode. O texto não está afirmando isso, mas a Bíblia ela nos dá essa autoridade de dizer. Mas só que eu quero aplicar algo já na tua vida nesta noite. Ana é uma mulher objetiva naquilo que ela quer. Ainda que Deus vai cerrar a marca de Ana, ainda que Deus vai dizer para Ana: você precisa voltar para o propósito, você precisa se atentar para o propósito. Ana está mandando em objetivo ao céu, a bênção, ainda que Penina está querendo arrancar a sua atenção. Ana não está nem aí para o que Penina está fazendo. Ela só quer dar filho ao seu esposo, ela quer gerar, e isso vai trazer sobre Ana alguns requisitos. Que requisito é esse que vai vir sobre Ana? Ela precisa estar debaixo da bênção de Deus, ela precisa estar debaixo de uma autoridade. Eu já quero nesta noite dizer a você: quem está debaixo de uma bênção de Deus e de uma autoridade de Deus, ela está debaixo de uma obediência. Crente que anda debaixo de uma obediência vai prosperar. Crente que anda debaixo de uma obediência, ele vai servir a Deus e Deus vai prosperar a obra das tuas mãos, porque tudo que ele faz é para servir a Deus. E a mesma, ela vai gerar um homem por nome de Samuel. Menino ainda pequeno, a Bíblia vai dizer que o menino vai desmamar. O menino desmamando, ela vai entregar o menino à casa do Senhor, aos cuidados de um sacerdote por nome de Eli. Eli é um sacerdote da época, responsável dos utensílios da casa de Deus. Ainda que tem uma geração, eu quero nesta noite, você tem suscito naquilo que nós queremos falar aqui nesta noite acerca dos dois filhos de Eli. Esses são a outra geração que nós queremos frisar nesta noite, por nome de Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer que eles eram sacerdotes. Esses homens estavam dentro do templo na época. A Bíblia vai dizer então que antes de chegar até o sacerdote Eli, vai entregar o filho aos cuidados. Está ali aquela criança crescendo, aprendendo. Capítulo de número 3, você vai identificar que o próprio Senhor ele vai chamar o menino por 3 vezes. Aí o sacerdote vai dizer, ele vai falar assim: ó, se por uma vez você escutar, fala com o teu servo, ouve. E a Bíblia diz então que agora o Deus de Israel está chamando agora o menino a atenção. E o texto é bem claro que o menino ainda não conhecia a voz de Deus. O texto está dizendo. Mas só que quando o texto está dizendo que o menino não conhecia a voz de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor chama agora o menino agora. E durante essa palestra que Deus vai entregar ao menino uma visão, era a respeito da casa do sacerdote Eli. E nesta noite, eu quero nesta noite aqui, rapidamente, diante dessa pequena introdução,
da palavra de Deus. Quando Deus ele vai chamar Samuel para ele denunciar algumas coisas que estavam acontecendo dentro da casa de um sacerdote, era de muita família. Nesta noite, o que vai nos afastar da presença do Eterno, o que vai nos tirar da presença de Deus, o que Deus ele vai ficar injuriado, aleluia, com os nossos posicionamentos diante dele quando ele está chamando a nossa atenção. É por isso que eu digo, uma geração crescida de forma errada diante de Deus, uma geração que estava totalmente fora dos princípios de Deus. Eles estavam dando os seus próprios caminhos, fazendo aquilo que o seu pensamento ordenava, aquilo que a sua mente o guiava, mas era um sacerdote do templo, eram os homens responsáveis pelos utensílios da casa de Deus. A manutenção do templo era que esses homens deveriam cuidar, mas só que o texto está dizendo que o próprio Deus ele vai trazer, aleluia, a uma condenação é essa, atenção ao homem, a sacerdote, mas ele está com a tua visão tampada pela tudo que está acontecendo dentro da casa, pela tudo que está acontecendo dentro da casa, e é muito estudado, irmãos, quando nós tenhamos um sacerdote dentro da casa, ele é responsável pela casa, mas o que acontece? A Bíblia está dizendo que Deus está denunciando a conduta desses moços, Deus está reprovando a conduta desses moços. Eles precisam andar diante da vereda do Eterno, porque quando nós andamos diante de Deus, Deus ele aprova a obra das nossas mãos, Deus ele aprova aquilo que sai das nossas mãos, e nós devemos botar numa balança, porque que houve Finéia está arduramente indo de mal a pior. Mas eu estou vendo o sacerdote que ainda não é sacerdote, eu estou vendo um juiz que ainda não é juiz, eu estou vendo um profeta que ainda não é profeta, mas está prosperando, porque foi chamado por Deus. Sim, positivo, ele foi chamado por Deus, mas só que ele está debaixo de uma orientação de Deus. Ele não sai da direção, ele está até sendo imprensado pelaquilo que estava ao seu lado, mas ele prefere andar na obediência do Eterno. Você vê uma geração que está fora dos caminhos, e aí, irmãos, esse sacerdote, quando nós notamos, irmãos, isso aqui vai gerar em todos os contornos da nossa vida, é dentro do nosso lar. Nós somos sacerdote dentro do nosso lar, e quando a coisa está de indo mal a pior, aí vem a palavra da missionária. Nós vamos, Senhor, por quê? Me permita, missionário Tiago Paulo, vamos orar para ver o que está acontecendo. Não é o caso do irmão, eu estou só entrando nessa margem para que nós entendemos a situação. Aí Deus leva a gente naquela situação e a gente não entendemos por quê. É um culto de jovens. Aqui tem duas gerações que está crescendo, está sendo uma geração contaminada pelo pecado, está saindo da direção de Deus. Mas eu estou vendo uma geração que está trazendo fruto em meio à caminidade do tempo, do lugar, da situação. Eles estão prosperando, ainda que tem dois que precisavam ser exemplo.
Samuel. Você percebe toda a sua trajetória, todos os seus capítulos, você vai entender que Samuel foi bênção a tudo aquilo que Deus entregou sobre as suas mãos. Foi o quarto juiz de Israel. O povo estava sendo impensado. Você percebe que o povo não foi. Aí Samuel pega a vara e unge Saúl como rei. A pedido do povo, Deus permite, mas só que você percebe que Samuel foi bênção diante de Deus. Ele não se contaminou. Aleluia. Ainda que tu vive num lugar que é extremamente difícil, que é esta terra onde nós vivemos, mas eu quero te dizer, Deus, Ele vai nesta noite trabalhar em nossas vidas. Foi preciso Deus, não é eu que estou dizendo, tá? Irmãos, não é eu que estou dizendo, por favor, eu creio. Se você estiver em casa, não pega agora a Bíblia, não fica escolhendo a Bíblia, uma coisa que eu aprendi, aí que nós viramos rapidamente ali olhar, nós vivemos uma sala de aula, quando a gente está estudando, os professores eles falam, não, alguém vai pregando, pega a Bíblia, fica escolhendo a Bíblia, ou dando estudo, irmão, não faz isso não, porque você não fica focado, não faz isso, você fica, pega a tua Bíblia, para você entender aquilo que nós estamos falando aqui. No capítulo de número 4, no capítulo de número 3, você vai entender que Deus matou esses moços. Deus mata eles na guerra. Você percebe que o próprio Deus agora ele vai trazer juízo sobre a vida desses moços, porque as suas condutas não eram agradáveis diante de Deus. Então, nesta noite, meus queridos, ainda tem uma particularidade aqui nesta noite, que é homens, que é adolescentes, jovens, mas eu quero te dizer, sirva a Deus, faça para Deus, para que Deus ele se agrade da obra das suas mãos. Samuel foi uma bênção, sim, mas eu quero te dizer nesta noite, foi preciso ele passar por alguns ajustes de papai. Então, se você está passando por uns ajustes de papai, não esquenta a cabeça não, irmãos. Apenas ora, busca Deus, consagre a tua vida, leve a tua vida aos pés do Senhor, olha a Deus, busca a Ele, intercede a Ele, porque fazendo assim Deus, Ele vai tirar você desta situação, mas você precisa entender aquilo que Deus quer. Tem hora que eu e você estão andando diante de uma situação e parece que nós não estamos entendendo o chamado de Deus. Ele chama o jovem 3 vezes, na quarta, terceira vez, agora o menino vai entender o chamado de Deus. E Deus tem hora que Ele nos chama a nossa atenção. Você acredita nisso? Que Deus te chama a tua atenção? Deus te chama a minha atenção. Por que Deus não vai chamar a sua atenção? Deus chama a atenção, sim. Ô rapaz, opa, esse é o caminho, não. Volta para cá. A linha é essa aqui, ó. Acontece, irmãos. Acontece ou não acontece? Opa, para cá. Bora aqui, ó. Aí você dura, não, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo volta para as suas origens, volta para onde você não pode sair, volta. Aí você está onde durão, mas Senhor, só que não tem conversa. O Espírito Santo ele pega você e bota você no eixo, amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Eu quero agradecer a oportunidade, nós estamos aqui a nossa liderança, amém? Que Deus abençoe.
irmã Luana, irmã Bruna, Ágata, Rosinéia, Cabrisa Vânia, Diácono Carlos, auxiliarismo, que está comigo, presbítero Isaías, obreiro Antônio, Toninho, tia Tati, Kelly, a Toninha, tá ali a minha mãe, tá ali o Aníbal, tem que chamar de Aníbal, tá lá o Paulo, Aníbal perigoso, a nossa irmã Alessandra, que nos ajudou lá também na cozinha, a esposa, Diácono Roberto, que ele fala que ele é o Diácono Ranzinza, que Deus abençoe, o Lucas lá em cima, juntamente com o João Paulo, Deus abençoe, Deus seja louvado pela vida de cada um. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, volto ao trabalho que é de direito, que é uma cantina ali abençoada, que os irmãos possam abençoar a cantina do Grupo Adonai, quando os irmãos orarem, orem sempre por nossas vidas, pelo Grupo Adonai, porque nós somos carentes das orações dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos, para o nosso trabalho aqui em Minas. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus nesta noite pela sua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu estou orando pela liderança do Senhor. Eu falo sempre ajude os seus filhos. Porque eu vou falar uma coisa, irmãos. Eu falo aqui diante daquilo que nós vivemos, tá? Não adianta você pegar um assunto que você não viveu e você falar que é difícil. Pela misericórdia, nós chegamos diante dessa mocidade, se não me engano, 13 anos. Quantas brigas, Tati? Só o sangue, pega lá esse cara. Meu Deus do céu, mas precisa vir à tona. 13 anos para 14 anos, diante de uma liderança do jovem, mas é muito difícil. É muito difícil, mas não é possível, porque Deus ele garante a vitória. Amém? Então, Deus abençoe a liderança. Quero nesta noite chamar a nossa secretária, por favor. Ela está aqui fazendo o resumo. Já me lembro. Cada vez que acontecer, amém? Amanhã é domingo, temos consagração com Sérgio Caeta, de 8 às 10 temos EPD, e à noite temos culto dos clássicos, 19 horas, amém? Amém? Que Deus possa estar a pessoa nessa vida, como o nosso filho falou, ter uma cantina aqui, irmãos. Abençoada, ajuda a liderança do departamento também. Eu quero já aqui de antemão dizer aos irmãos que na parte agora vai o município estará iniciando a nossa campanha. Os irmãos que aí o pai está circulando nas redes sociais, amém? Estaremos aqui para adorar ao Senhor. Tá? Agora inicia, se não me mata a água agora, que vai estar pregando, acho que a pastora Sônia, se não me mata agora. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. E lembrete, para quem quer fazer a camisa da escola bíblica dominical, ainda, nós estamos em contato com a nossa irmã, do nosso presbítero Isaías. Amém? Você que quer fazer, nos comunica, amém? Nós vamos estar dando algumas medidas para ela já, para ela estar fazendo. Então pedimos aí a você, amém? Posso estar abençoando, como nós falamos, essa oração que é do nosso pastor Mar, nós vamos poder estar conosco, amém? Vamos se colocar de pé, esta noite vamos estar orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nosso pastor Miro, amém? Ele vai estar orando e o mesmo vai estar interpretando a bênção apostólica, amém? Oremos, Senhor Deus, te agradecendo, Deus, por esse momento que passamos na tua casa. Muito obrigado, Deus, por tudo que tu fez neste lugar. Por isso te agradecemos, Pai, do mesmo jeito que tu fosse, estiveram, Pai, nos guardando. Deu uma noite reparadora, um sono agradável e satisfatório. Estamos orando. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a doce salvação do Espírito Santo, toda aquilo que guarda a tua vida,
ter um homem